Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria poder estar falando com vocês nesse momento. Nós estamos aqui para iniciar a nossa classe do curso básico em Teologia à Distância. Essa é a nossa primeira aula e a partir de hoje nós vamos estudar a nossa primeira disciplina do curso básico em Teologia. E na grade da Teologia Sistemática que nós ministramos, a primeira disciplina é a matéria de Bibliologia. Essa matéria já foi postada aí no grupo, também já foi também enviada no seu e-mail, né? Então você tem ela em PDF, você pode imprimir, você pode deixá-la no formato já encadernado como apostila, para que você possa ter o manuseio dela e facilitar a sua pesquisa, leitura e anotações. Você deve ter em suas mãos, nesse momento, a sua Bíblia Sagrada também, um caderno para anotações, para facilitar ainda mais o bom estudo da Palavra de Deus. Amém? Nós vamos ler a Palavra de Deus na segunda epístola pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda epístola pastoral de Paulo a Timóteo, no seu capítulo de número 3, no seu versículo de número 16. Localize essa leitura enquanto você separa esse texto. Nós vamos dar graças ao Senhor nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, e te glorificar por termos essa oportunidade de poder, juntamente com os teus servos, reservar um tempo do nosso dia para inclinar o nosso coração para a tua palavra, para nela meditarmos, refletirmos acerca dela e por ela também sermos abençoados e edificados. Continue conosco, Senhor. Debaixo da tua bênção, nós queremos iniciar esta aula. Que seja para o teu louvor, que seja para a tua glória, que seja para a edificação da Igreja de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos ler. Palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vou ler mais uma vez. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a Escritura, toda a palavra de Deus, disse Paulo a Timóteo, divinamente inspirada é. Toda a Escritura. Quando ele usa essa expressão toda a Escritura, ele já tem em mente o Antigo e o Novo Testamento. Embora a essa altura da sua fala, o Novo Testamento ainda não foi compilado ou canonizado ou reconhecido pelos pais da igreja, mas a mente de Paulo já ia longe numa projeção profética. A mente de Paulo já ia longe, como tendo toda a Escritura já no seu arcabouço, já esboçadas, canonizadas e reconhecidas. Então, quando nós falamos de toda a Escritura, quando Paulo está falando de toda a Escritura, ele está falando do Antigo e do Novo Testamento. Nós, crentes em Jesus, cremos que do Gênesis ao Apocalipse, Antigo e Novo Testamento, os 66 livros da Bíblia Sagrada, todo o seu cânon é divinamente inspirado por Deus. Por acreditarmos assim,
toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. E ela é proveitosa nessas áreas que o texto diz: para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Por isso que nós principiamos a nossa matéria, a grade da teologia sistemática, justamente para falar da Bíblia. Não faz sentido falar das outras doutrinas, né, tão importante também, da teologia sistemática, como a teologia, a cristologia, a pneumatologia, a antropologia, a martiologia, a pneumatologia, a soteriologia, a angelologia, a escatologia, a heresiologia, a eclesiologia, a missiologia, que são todas essas doutrinas que nós vamos estudar na Palavra de Deus. Não faria sentido algum trabalharmos todas elas, que são as partes doutrinárias, se não começarmos pelo fundamento. O fundamento é a bibliologia, ela é a base, ela é o fundamento de todas as demais doutrinas que virão, até porque falar de teologia tem que falar da Bíblia, falar de cristologia tem que falar da Bíblia, falar de pneumatologia tem que falar da Bíblia, e assim sucessivamente todas as demais doutrinas ou disciplinas que faz parte da grade da teologia sistemática. Então nós principiamos com a palavra de Deus, principiamos com esse fundamento, essa base. Eu quero te convidar a você tomar em suas mãos então o seu material didático, a sua matéria, na página 1, onde está o índice, introdução, e aí nós seguimos pelo menos 10 aulas que estão descritas aí. Está falando 10 aulas no índice, mas na prática isso é uma outra realidade, tá bom? Geralmente passa de 10 aulas, dado as informações contidas dentro do conteúdo desta matéria aí. Mas vamos respeitando a grade, e o índice trata dessas 10 aulas. A primeira aula, a necessidade das Escrituras. Nós vamos estudar porque nós necessitamos das Escrituras, e há pelo menos 4 razões por que nós precisamos das Escrituras. Depois, na aula 2, simultaneamente com a aula 3, nós vamos estudar a formação do cânon, a formação do Antigo Testamento, a formação do Novo Testamento. Segue a aula 2, 3 e 4. Na aula 5, entramos na leitura que fizemos agora, a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Uma aula maravilhosa. Na aula 6, a inerrância da Bíblia Sagrada, onde vamos estudar se a Bíblia contém erros ou não. Na aula de número 7, a infalibilidade da Bíblia Sagrada, ou seja, a palavra de Deus é infalível e por que ela é infalível. Na aula 8, a autoridade da Bíblia. A Bíblia tem autoridade primária, suprema, absoluta, sobre tudo e sobre todas as coisas. Na aula 9 e na aula 10, nós vamos estudar na 9 as línguas originais da Bíblia Sagrada e na aula 10 os manuscritos da Bíblia Sagrada. E isso nós vamos estudar ao longo desse primeiro mês de estudo que estamos principiando hoje, para a glória de Deus. Tá? Então a nossa matéria, ela vai começar com uma introdução, aí na página de número 2, uma introdução, e a partir desta introdução nós vamos extrair várias informações que as considero maravilhosas e precisas para nós. Começa o termo lá acima. O termo Bíblia tem origem no grego, biblos, e somente foi usado a partir do ano 200 depois de Cristo pelos cristãos. Então nós aprendemos aqui já pelo menos 2 lições importantes. Se eu pegar a minha Bíblia Sagrada, como você pode pegar a sua Bíblia Sagrada agora em suas mãos, e se nós olharmos ela do Gênesis ao Apocalipse,
nós não vamos encontrar dentro dela a palavra Bíblia. Não, nós não vamos encontrar dentro dela a palavra Bíblia. Não vamos encontrar. Porque a palavra Bíblia, ela vem de uma origem, de uma etimologia. O que é etimologia? O estudo que trata da origem de uma palavra. Etimologia, o estudo que trata da origem de uma palavra. Então nós temos uma etimologia. É o estudo que trata da origem de uma palavra. Quando eu quero saber a origem de uma palavra, eu me recorro a um dicionário etimológico. Um dicionário etimológico, ok? Hoje eu recomendaria para você um dicionário etimológico muito bom, simples, porém muito bom, da editora CPAD, do escritor Cláudio Moro Correia de Andrade. Dicionário teológico. Dicionário teológico. Dentro desse dicionário teológico, ele trabalha muito com as etimologias dos termos, principalmente termos que não estão dentro da Bíblia por causa do nosso idioma português. Então, os termos bíblicos geralmente estão dentro de três grandes idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. Posteriormente veio também o latim. Então, para nós estudarmos a Bíblia, a princípio eu tenho que me recorrer aos originais, ou pelo menos a definição de alguns termos, tá bom? Um outro dicionário também é o dicionário etimológico dos nomes da Bíblia. Dicionário etimológico dos nomes da Bíblia. O autor deste livro é o pastor Elias Soares. Elias Soares, da Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Ele tem a sua loja em São Paulo, na rua Conde de Sazeda, mas se você entrar no Google, você pode achar este livro, comprá-lo também à distância. E depois vem os mais avançados, como o dicionário Vini também, que trabalha com os lexos, né? A raiz dos originais, e isso com as suas semânticas e outros termos dentro da teologia nos seus originais. Esses livros vão lhe ajudar muito. O Vini também é da editora CPAD, você pode comprar pelo site da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esses livros são importantes porque eu me recorro aos étimos, né? Então eu vou estudar o termo a partir da sua etimologia, eu vou me recorrer aos étimos da palavra. Então, quando nós falamos da palavra Bíblia, no sentido original, que é na língua grega, né? Então do grego, a palavra Bíblia, ela vem da palavra biblos, ok? Então ela vem da palavra biblos. Se vem do termo grego biblos, eu tenho uma Bíblia que está na língua portuguesa. Então ela vem do grego biblos. Não tem como encontrar Bíblia aqui porque ela tem uma origem lá que é grega. A minha está em português. Então eu não vou encontrar dentro do texto a palavra biblos ou a palavra Bíblia. Eu não vou encontrar. A palavra Bíblia, ela vai aparecer apenas na capa, né? Aqui talvez na minha não vai dar porque já gastou bastante para você ver, mas está quase, né? Bíblia Sagrada. Essa aqui é a Bíblia do culto, né? Da Adebras, pastor Samuel Ferreira, e eu gosto bastante dessa Bíblia por causa que ela já tem um nome específico, Bíblia do culto, para nossas leituras no púlpito e na hora do culto não ser diferente. Então, não é errado ter outras versões, é correto você ter outras versões. Mas para estudo, lá no culto, na igreja, procure sempre usar as versões que todos compreendem. Às vezes a gente faz aquela leitura responsiva, né? Você lê o primeiro verso e a igreja lê o verso seguinte.
Aí cada uma tira para um lado, por causa das versões. Então é inteligente nós termos uma versão em que todos possam ler simultaneamente ali juntos e sem nenhum problema de versões. Mas para o estudo é maravilhoso ter as suas versões, porque o termo, a definição daquela versão pode me levar além daquilo que eu estava entendendo numa versão só. Então isso é importante também. Mas voltando à questão, a palavra Bíblia ela só aparece na capa. Só na capa, não aparece dentro. Por quê? Porque ela vem de um termo grego que é biblos. Biblos. E eu tenho uma Bíblia no meu idioma, a língua portuguesa. É bem verdade que esse termo, né, ela aparece de uma outra forma na história. A palavra Biblos também foi o nome de uma cidade. A palavra Biblos foi o nome de uma cidade dentro do contexto histórico do Antigo Testamento. Ela aparece dentro dos termos de Tiro, de Sidom. Pela cidade de Biblos passava também toda a parte comercial. E ali também era comercializado um dos materiais que foi utilizado para a escrita da Bíblia, que é o papiro. O papiro passou pela cidade por nome Biblos e ali foi comercializado, tá bom? Então, eu vou ler um texto para tentar aclarar isso aqui, porém, nesse texto não vai aparecer a palavra Biblos, eu vou explicar por quê. Abra aí a sua Bíblia, em 1 Reis capítulo 5, tá? 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 18. Primeiro Reis, capítulo 5, versículo 18, diz assim: E as lavraram os edificadores de Irão e os gebalitas, e prepararam a madeira e as pedras para edificar a casa. Aqui está relacionado a aliança que Salomão fez com Irão, rei de Tiro, que veio ajudá-lo na construção do templo, no templo de Salomão. Como Irão era mestre na arte, ele veio dar esse apoio a Salomão. E aí, dentro dessa leitura, aparece uma palavra gebalitas, né? Então aparece essa palavra aí, gebalitas. Essa palavra gebalitas, ela vem de Gebal, tá? Gebal. Se nós estivéssemos lendo dentro de um termo grego, nós estaremos lendo a palavra gebalitas, que vem de Gebal, todo morador de Gebal é um gebalita. Mas se eu estivesse lendo aqui um termo grego, eu estaria lendo o termo biblos, ok? Porque essa cidade, por nome Gebal, que nós estamos lendo, quem nasce em Gebal, um gebalita, na verdade, no grego, Gebal é Biblos. Então essa cidade se chamava Biblos. É que a nossa Bíblia já está em português. Então, aquilo que seria o Biblos no grego, para nós, está como Gebal, tá? Esta é a cidade. Se você, ao término desta aula, você entrar no Google e colocar Biblos, você vai ver que a pesquisa vai te levar a uma cidade e vai te dar estas referências que eu estou lhe dando agora, para te mostrar que ali existia uma cidade por nome Biblos, que depois passou a ser chamada de Gebal por causa de traduções, né? Como nós estamos lendo
a língua portuguesa, e ali era essa cidade, o nome dessa cidade vem da expressão grega Biblos, tá bom? Então nós temos aqui duas grandes importantes informações. A primeira informação é que a palavra Bíblia não aparece dentro do Antigo e do Novo Testamento. A palavra Bíblia só aparece na capa da nossa Bíblia. A segunda informação é que a palavra Bíblia só passou a fazer parte da capa das nossas Bíblias a partir do segundo século depois de Cristo, ou seja, 200 anos depois de Cristo, é que a palavra Bíblia passou a ser utilizada, tá bom? Então, 200 anos DC, 200 anos DC, depois de Cristo, tá? Às vezes você pode achar o DC, mas você pode estar lendo, por exemplo, um livro, que lá está escrito 200 anos AD. Está aqui, ó, 200 anos AD. 200 anos depois de Cristo. 200 anos ano de Cristo. Ano do Senhor. Ano Domini. Ano do Senhor. Tá? Você pode achar uma literatura assim. Você está lendo um livro e às vezes aparece AD. AD é ano Domini, ano do Senhor. Ok? Assim como também vamos colocar, não é a nossa aula mesmo, mas vamos colocar a letra AC. Quando eu leio 200 anos AC, 200 anos antes de Cristo. Depois de Cristo, ano do Senhor, antes de Cristo. Então, 200 anos antes de Cristo, ano do Senhor, a palavra Bíblia passou a ser vinculada pelos cristãos. Pelos cristãos. O cristão passou a ter conhecimento da palavra Bíblia, né? Bíblia sagrada. Muito bem. Então, são essas duas informações na parte introdutória aí da página 1, da página 2. Volte os seus olhos aí para a sua matéria mais uma vez, agora na página 2. Vamos continuar esta informação, e aí diz assim, ó: é um livro singular, inspirado por Deus. Glória a Deus por isso. Diversos escribas, escritores, reis, profetas e poetas a escreveram num período aproximado de 1500 anos. Foram mais de 40 pessoas e notadamente vê-se a mão de Deus na sua unidade. Esses textos foram copiados e copiados de geração para geração em diversos idiomas, tais quais como o hebraico, o aramaico e o grego, até chegar a nós. Aqui nesse parágrafo nós temos mais 3 informações ou 4 informações que eu as considero muito importante também, muito importante. Quais são essas informações? Primeiro, que Deus não tem monopólio de pessoas, Deus não tem monopólio de homens, né? Nunca teve, nunca o terá. É nós que provocamos isso, somos nós que construímos isso dentro das igrejas, e isso faz um mal tremendo para a obra de Deus. Mas Deus não tem monopólio de pessoas, Deus não tem pessoas exclusivas que Ele venha usar em detrimento da outra. Não, Deus gosta de usar a todos sem acepção. E esta é uma verdade, porque está aí, ó, Deus, Ele fez uso de diversas pessoas. Aparece aí os 5 grupos. Pode anotar aí, você vai ver. Escribas, sacerdotes, reis, profetas e poetas. Escribas, sacerdotes, reis, profetas e poetas. Deus fez uso dessas figuras na antiga aliança e na nova aliança para registrar os livros do Antigo e do Novo Testamento. Então ele não quis usar apenas só o escriba, ele também usou o sacerdote. Ele não quis usar só o escriba e o sacerdote, ele também usou o profeta. Ele não quis usar só o escriba, o sacerdote e o profeta, usou os reis, mas também usou, além dos escribas, sacerdotes, profetas e reis, os poetas. Isto mostra que Deus não faz acepção de pessoas e não tem monopólio de um só. E aí nós aprendemos uma grande lição. Se Deus não faz acepção de pessoas,
E se Deus não tem monopólio de pessoas para Ele usar, por que nós fazemos isso? Por que na fé, na igreja, no ministério, na liderança, no pastoreio, nós praticamos isso? Então tem coisas que é mais humana do que divina. Tem coisas que é toda nossa. Somos nós que a escolhemos, somos nós que a praticamos, e nós erramos muito quando assim o fazemos. Não é inteligente nós agirmos assim, ok? Então que Deus te dê sabedoria. Não sei se você é um dirigente de igreja, um pastor, um pregador, um líder, você tem um departamento nas suas mãos. Se não é, então já aprenda logo agora, para que um dia, quando Deus colocar algo nas suas mãos, não crie monopólios dentro da igreja. Isso gera muitas dores de cabeça. Deixa Deus usar. Use todos. Todos são bem-vindos e todos são importantes na obra de Deus. Essa é a primeira lição. Segunda lição é o período que foi escrito o Antigo e o Novo Testamento. Meu Deus do céu, olha aí. Um período de aproximadamente 1.500 anos. 1.500 anos foi o período utilizado, né? 1.500 anos. Então, vou ver se tem um espaço aqui para que tenha a visão de vocês aí também. Então, nós temos aqui, 1.000 anos para o Antigo Testamento, 500 anos para o Novo Testamento. É muito tempo, né? 1.000 anos para a canonização dos livros do Antigo Testamento, 500 anos para a canonização dos livros do Novo Testamento. Por que esse tempo todo, né? Por que 1.500 anos? Porque eles tiveram um cuidado tremendo. Eles tiveram um cuidado tremendo de examinar todos esses livros, os 39 livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Eles tiveram todo esse cuidado de examinar livro por livro, para que nós não tivéssemos hoje em mãos uma literatura adulterada, um texto adulterado. Os 1.000 anos devem ser encarados como bênção para o Antigo Testamento, os 500 como bênção para o Novo. Porque eles tiveram cuidado de não deixar para a posteridade, o legado para a posteridade. Eles tiveram cuidado de não deixar qualquer registro que não fosse inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Então nós temos que glorificar ao Senhor. Nós temos que louvar a Deus pelo cuidado que eles tiveram em relação a isso, porque nós poderíamos estar agora, nesse exato momento, queridos, lendo um livro, comendo alguma coisa que não foi o Senhor que falou. O Senhor não autorizou aquilo. Então nós correríamos um risco muito grande de estarmos agora lendo uma literatura, uma palavra que não tem nada de Deus. Para que isso não acontecesse, eles tiveram esse cuidado aqui. Cuidado levou 1.000 anos para o Antigo Testamento, 500 anos para o Novo Testamento. Agora eu quero aplicar uma coisa dentro desse ponto. Eles têm esse cuidado de 1.000 anos para o Antigo Testamento. Eles têm um cuidado de 500 anos para o Novo Testamento. Para que nós tivéssemos uma Bíblia completa, inspirada por Deus. E hoje nós simplesmente arrancamos esta verdade de cima dos nossos púlpitos. Eles tiveram todo o cuidado para a verdade chegar até a nós,
e nós desprezamos essa verdade no púlpito da nossa igreja. Quando que eu desprezo essa verdade? Quando nós não damos tempo para a pregação da palavra, para o ensino da palavra. Nós estamos indo aos cultos para cantar 2 horas, 3 horas, e dá 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos para a exposição da palavra de Deus, para o ensino da palavra de Deus. Quando nós cometemos isso, nós estamos desprezando aquilo que eles levaram 1500 anos para examinar com cuidado e canonizar. Alguns lugares ela não tem nem primazia. Tem igrejas que a palavra de Deus não é nem bem-vinda, porque eles preferem trabalhar com outros métodos para atrair a si as pessoas, atrair as pessoas também com outro propósito, para dar um outro resultado. Por isso que nós devemos amar a palavra de Deus e valorizar a palavra de Deus em todo o tempo, queridos, em todo o tempo. Não desprezeis as Escrituras, não desprezeis as Escrituras, a palavra de Deus. Se você é um líder, se você é um dirigente de igreja, se você tem trabalho sob sua responsabilidade que envolve a direção de um culto, corte tudo, menos a palavra. Corte os louvores, diminua esses hinos, diminua as oportunidades. O que o povo precisa é de pão. E a palavra é pão que alimenta. Dentro dessa mesma palavra que é pão, ela também é peixe. Ela é pão para alimentar, mas ela é peixe para poder ensinar. Porque o pão fala da pregação e o peixe fala da doutrina. E a palavra é alimento como pregação, mas ela é doutrina quando é peixe. A gente não pode arrancar isso da igreja. Senão, nós teremos problemas sérios, tá? Então, por isso que eles levaram esse tempo todo para examinar a Escritura Sagrada. Outra lição que nós vamos ter aqui é quantas pessoas Deus usou. Como eu disse anteriormente, Deus não faz acepção de pessoas, Ele não tem monopólio de pessoas. Mas está aí que Deus usou mais de 40 pessoas. Mais de 40 pessoas. Foram mais de 40 pessoas e notadamente vê-se a mão de Deus na sua unidade. Deus usou mais de 40 pessoas para a canonização do Antigo e do Novo Testamento. Ponto 1. Usou mais de 40 porque ele não tem monopólio. Lembra disso. Ele usa quem ele quer. Reis, profetas, sacerdotes, poetas e escribas. Ele não tem monopólio. Ponto 2. Mais de 40 pessoas. Ponto 2. É interessante nós observarmos isso. Cada uma dessas pessoas que Deus usou, elas não foram vizinhas uma da outra. Elas não moraram na casa do lado, na casa do fundo ou na casa de cima. Não. Elas estavam distantes, elas não eram contemporâneas. Algumas delas estão a anos de distância da outra. Mas o escrito que esse escreveu ao lado desse, parece que eles moravam juntos. Você vê o Moisés, escreve 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número, o Deuteronômio. Ele sai de cena, o Josué já encosta. Embora o Josué fosse o seu servo, o seu auxiliar, aí vem a linguagem de Josué acompanhando a mesma linguagem de Moisés. Quando Josué dorme no Senhor, entre os 330 anos do livro dos Juízes, nos seus 21 capítulos. Terminou os Juízes, já encosta a Ruth com 4 capítulos. Termina a Ruth, entra 1 e 2 Samuel. Sai 1 e 2 Samuel, já entra 1 e 2 Reis. Sai 1 e 2 Reis, já entra 1 e 2 Crônicas. E você vai vendo que todas as narrativas dos textos até então, elas estão tão
em harmonia uma com a outra, que parece que eles moravam na mesma casa. Na mesma casa. Isso se chama harmonia das Escrituras, ou unidade das Escrituras. A lição? Meu Deus, que lição! Até os livros da Bíblia trabalham em unidade. Aleluia. Até os livros da Bíblia trabalham em unidade, mesmo não sendo contemporâneos os seus escritores. Se você não quiser matar a igreja, a sua vida espiritual, o ministério, não crie facções dentro dela. Não crie grupos separatistas dentro dela. Se até a Escritura tem harmonia, se até a Escritura tem unidade, mesmo os seus escritores não sendo tão contemporâneos, por que nós estamos quebrando a unidade da igreja? Deus trabalha na unidade, irmãos. Deus trabalha na unidade. Você viu que Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que na formação do homem, Gênesis 1, 26, as pessoas da unidade se congregou. As pessoas da divindade, se congregaram. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo se congregaram. Façamos, está no plural, façamos o homem singular, conforme a nossa plural imagem, segundo a nossa plural semelhança. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão congregados numa unidade para trazer à existência o homem. O Pai trabalha na unidade. As pessoas da divindade trabalham na unidade. Sempre foi desejo de Deus que fôssemos um, por causa da unidade. A Bíblia tem unidade, há uma harmonia nas Escrituras. Então nós não podemos quebrar este princípio. Jesus disse certa feita, quando ele acabara de expulsar um demônio, os escribas e os fariseus chamaram ele de Beelzebul, pai dos demônios, príncipe dos demônios, maioral dos demônios, chefe dos demônios. E Jesus disse: olha, se eu sou isso que estão falando, então o meu reino está dividido. Porque toda casa que estiver dividida não prospera, Jesus disse. Depois ele disse: todo reino que estiver dividido não prospera. Ora, se eu sou realmente o chefe dos demônios e expulso alguém que é meu, então minha casa está dividida, e a casa dividida não prospera, o reino dividido não prospera. Ele ensinou isso. Quando Jesus ensinou isso, ele queria deixar uma doutrina para nós também. Ele não queria falar só sobre demônios, ele queria deixar algo muito importante para nós. Que se nós estivermos divididos, nós não vamos prosperar. A igreja, uma congregação, quando ela tem aqueles grupos separatistas, aquelas facções, é difícil. Dificilmente ela prospera. É mais fácil acontecer várias divisões ali. É mais fácil desta igreja nascer outra, que nasce outra, que nasce outra. É mais fácil surgir mais 3, 4 ministérios de uma só do que por causa da divisão dentro dela. Então você não pode alimentar divisão dentro da igreja. Você não pode ser a favor de divisão dentro da igreja. Você tem que ser a favor da unidade da igreja. Eu estou lhe ensinando que a unidade da igreja é uma doutrina bíblica desde o princípio absoluto, na eternidade passada, sempre foi o desejo do Pai, que houvesse uma unidade na igreja. Outra coisa importante também a ser ressaltada é os idiomas em que a Bíblia foi escrita. Quais idiomas? O hebraico, o aramaico e o grego são os 3 idiomas mais mencionados, conhecidos dentro da teologia por parte das línguas originais da Bíblia.
Como eu disse no índice, na aula 8 e 9, perdão, na aula 9 e 10, principalmente na 9, nós vamos estudar sobre esses idiomas. Então, eu não faço comentário agora, porque teremos a aula. Vamos ao parágrafo seguinte da página 2 da introdução. Verificou-se através do método textual que 99% dos textos mantém-se fiel aos originais. É certamente uma obra divina. Você certamente já ouviu alguém estar pregando e dizer assim, nos originais. Já ouviu essa frase? Alguém está pregando e diz assim, nos originais está escrito assim. Nos originais está assim. Ele está querendo dizer que na raiz do termo etimológico da palavra, na raiz em que aquela palavra foi escrita, é isso que ele está querendo dizer. Agora, nós temos que ter um bom senso. Nós não temos os originais. Nós temos a cópia, ok? A cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, e vai acrescentando cópias. Da cópias, das cópias, das cópias, das cópias dos originais. Então nós não temos o original, nós temos a cópia do original. Mas o fato de eu ter a cópia do original não quer dizer que a cópia é falsa. Por quê? Porque ela foi feita em cima do original. Se a cópia foi feita em cima do original, a cópia também é verdadeira, porque ela foi feita em base do original. É claro que de tantas versões e de tantas cópias que foram feitas, é bem verdade que alguns termos, algumas palavras e até versículos da Bíblia sofreram alterações. Por que sofreu alteração então? Porque quando Deus deu a palavra aos mais de 40, eles registraram tudo quanto Deus deu a eles, inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados pelo Espírito Santo. Quando a gente for estudar sobre inspiração bíblica, nós vamos aprender muita coisa a respeito disso. Vamos devagar. Porém, depois que eles deixaram e foi canonizado, e da canonização para cá, a Bíblia passou por muitas mudanças, porque os homens tiveram que ter acesso a ela para fazer essas mudanças. Quando o homem põe a mão, gera problema. Quando o homem põe a mão, gera problema. Então, vai ter alterações? Vai. Por quê? Porque foi o homem que colocou a mão. Quando o homem colocou a mão, gerou problema. O homem já não está mais inspirado. A Bíblia é inspirada. O homem não é inspirado. A Bíblia é inspirada. Então, nós vamos ter versões que estão faltando versículos. Nós vamos ter textos que aquele termo não é esse termo que está lá no original. Isso, infelizmente, não tem como a gente impedir, ok? Vamos respeitar os recursos que eles tiveram também na época. Por isso que cada dia que passa uma Bíblia nova surge, porque o recurso que tem agora é melhor do que o recurso que se tinha há 100 anos atrás. Então vai surgir alguém mais preparado por Deus, glória ao nome do Senhor, que vai trazer para nós uma coisa mais próxima dos originais, com mais clareza. Estima-se que 5.800 versículos da Bíblia precisam dessa correção. É uma estatística dentro do campo da teologia, ok? Estima-se que 5.800 versículos da Bíblia precisam passar por um processo de correção. E quando as Bíblias novas vão chegando, a gente vai percebendo isso aí. Eu vou te dar pelo menos uma observação. Não quero ficar no mérito dessa questão, porque teremos uma aula lá na frente para tratar sobre isso. Mas, só para você ter uma ideia, Apocalipse capítulo 12, versículo de 1 a 18. Eu vou dar um tempo para você abrir aí.
Apocalipse capítulo 12, versículo 18. Vai abrindo aí, eu preciso que você procure aí. Você achou? 12, 18 de Apocalipse. Talvez você esteja dizendo assim, ó, eu não tenho esse versículo na minha Bíblia. E realmente, capítulo 12, versículo 18, boa parte das Bíblias não tem o versículo 18. Geralmente, a frase do versículo 18 está já dentro do versículo 17. Então, de vez de ser o 18, o 17 só dá o verso 17 e o 18 juntos já está dentro. E boa parte realmente não está no 17 e não tem o 18. Quer dizer, está faltando um verso, uma frase, um versículo. Então, no capítulo 12, se eu fosse ler o versículo 18, o versículo 18 diz assim, ó: e o dragão fixou-se sobre a areia do mar. E o dragão fixou-se sobre a areia do mar. Esse é o versículo 18. Em algumas Bíblias, esse versículo 18, essa fala, ó, e o dragão fixou-se sobre a areia do mar, está dentro do 17, em algumas Bíblias. Como eu disse, em outras Bíblias, nem no 17 está, então está faltando um versículo. É um exemplo que eu estou dando, um exemplo. Por que ocorreu isso? Repito, passando pelas mãos de homens, ao longo da história, coisas boas vão acontecer e coisas ruins também, como esse método aqui, que nós estamos observando, ok? Mas as línguas originais nós vamos estudar depois. E concluindo, isso não quer dizer que a Bíblia que nós temos não é verdadeira. Ela é verdadeira. 99% da nossa Bíblia é fiel aos originais. E essa porcentagem que a gente diz que não é por causa que o homem pôs a mão. Quando o homem põe a mão, ele deixa a sua marca. Puxa vida! Aonde tem ser humano, meu irmão? Ah, meu Deus do céu! Ele consegue deixar a marca dele. Vamos continuar. Verificou-se através do método textual que 99% dos textos mantém-se fiel aos originais e é certamente uma obra divina. As partes mais antigas das escrituras encontradas são o pergaminho de Isaías em hebraico, que data lá o 2º século antes de Cristo, descoberto em 1947 nas cavernas do Mar Morto, e um pequeno papiro contendo parte do livro de João, capítulo 18, 31 a 33 e o 37 a 38, datado do 2º século depois de Cristo. Então, os arqueólogos, em 1947, os arqueólogos eles encontraram nas cavernas do Mar Morto, ali nas regiões de Qumran, eles encontraram registros do livro de Isaías e também do Evangelho de Jesus, segundo o registro de João. E ao pesquisar esses registros, tanto na língua hebraica quanto na grega, descobriram o seu tempo, o seu escrito, mostrando a veracidade da existência tanto do profeta como do apóstolo, como dos seus escritos, mostrando com isso que as escrituras sagradas, ela é a inerrante, infalível, inspirada palavra de Deus, palavra de Deus. Então, isso só fortalece mais a nossa fé. E ao longo de cada tempo que se passa, muitas outras coisas vão surgindo, fortalecendo aquilo que a Bíblia já por antecipação informada. Tá? Tanto no campo da arqueologia, como no campo da ciência, é natural que surjam coisas novas que não vai apagar a nossa fé, mas que vai só fortalecê-la, porque vai estar esclarecendo aquilo que a Bíblia que sempre a Bíblia disse. Na verdade, a Bíblia não tem como finalidade responder à ciência.
Mas a ciência consegue concordar com a Bíblia quando ela traz ao lume alguma coisa nova. Graças a Deus por isso. Continuando a leitura, diz: a Bíblia em sua forma original. Aí entrou novamente a questão humana. A Bíblia em sua forma original, é desprovida das divisões de capítulos e versículos. O Antigo e o Novo Testamento, quando foram escritos, não foram escritos em capítulos e em versículos. Então nós não tínhamos capítulos e versículos na Bíblia. Não tínhamos. Quando ela foi dividida em capítulos e depois ela foi dividida em versículos, trouxe para nós um ponto positivo e um ponto negativo. Ponto positivo é que hoje você fala um livro da Bíblia, capítulo e versículo, você acha. Pelo menos eu creio que acha, né? Alguns ainda estão com dificuldade, mas a gente acha. Demora lá um pouquinho, dependendo do livro que falar, mas a gente acha. Agora imagine se você estivesse num culto e citasse um texto de Obadias, por exemplo. Vamos ler em Obadias. Alguém ia perguntar: Obadias tem na Bíblia? Existe Obadias? Existe. É um profeta menor de um livro que não tem capítulos, só tem versículos, porque é pequeno o seu volume. Mas tem Obadias. E agora? Como que eu ia achar sem os capítulos, sem os versículos? Ia achar com uma demora muito maior. A Bíblia diz em Lucas 4, versículo de número 17, 18, que Jesus foi para Nazaré, a cidade onde ele foi criado, e no dia de sábado ele entrou na sinagoga. Ele tomou o livro da lei, o pergaminho, que dentro desse contexto eram todos enroladinhos em uma pequena vareta, onde eles abriam, e ali eles achavam o lugar onde estava escrito e lia. A Bíblia diz que Jesus pegou o livro da lei e, ao abrir a escritura, achou o lugar onde estava escrito. Então não era fácil, mas ele achou o quê? Isaías 61. Então não tinha capítulo e versículo, achou o lugar onde estava escrito. Agora, o capítulo e o versículo vem nos ajudar, vem nos facilitar a entender as Escrituras. Isso foi muito bom e eu quero dar glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o ponto negativo? O ponto negativo é que com isso vieram também os títulos da leitura, que é as epígrafes, né? As epígrafes, os títulos da leitura. Nos títulos das leituras ocorrem alguns erros. Exemplo, Lucas 16. Lucas 16. Glória a Deus. Lucas 16, versículo 19. O texto começa assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Estamos falando de quem? Do rico e do Lázaro. Mas em cima do texto tem a epígrafe, a parábola do rico e Lázaro. Mas se eu estou lendo um texto onde aparece o nome do Lázaro, o nome de Abraão, meu pai Abraão, eu vou entender como parábola? Não. Então está errado aqui. A epígrafe, o título da leitura está errado. Esse texto não é uma parábola. Lucas 16, verso 19 a 31, não é uma parábola. Cristo contou uma história real. Cristo está mostrando como que é a vida pós-morte, do justo e do ímpio, como que é a divisão do estado intermediário dos mortos, dividido entre o seio de Abraão para o justo, lugar de consolo, lugar de tormento para o ímpio, que é o Hades, o Sheol, o lugar de tormento, e entre ambos um abismo, onde estão os espíritos em prisões, demônios em prisões. Isso não é parábola, isso é uma realidade.
Mas a epígrafe diz parábola. Então veja que tem um problema. Segundo problema, um segundo exemplo, né? Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11. Nós temos uma tradição na nossa igreja que mesmo eu te ensinando isso aqui, essa tradição não vai mudar não, viu? Não vai mudar não. Porque ela está tão impregnada em nós que é ruim isso aí sair. Mas quem está estudando, como eu e você, quando a gente for pronunciar, é nossa obrigação pronunciar o correto, tá bom? Mas nunca critique alguém que não vai pronunciar o correto. E não está envolvido aqui condenação ou salvação. Esquece isso. O que eu estou falando? Capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, versículo 17. O texto começa a sua epígrafe. Dissensões nas ceias de irmãos. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nós nascemos e fomos criados com esse termo, Santa Ceia do Senhor. Sábado, Santa Ceia do Senhor. Domingo pela manhã, Santa Ceia do Senhor. Mas em qual parte da Bíblia está escrito Santa Ceia do Senhor? Não tem. A palavra correta é Ceia do Senhor. Por que Santa Ceia? Porque quem traduziu a Bíblia em capítulos e depois em versículos está vindo de dentro de um contexto católico. Ora, a Bíblia sempre esteve sob o poder do catolicismo romano. Desde a era de Constantino, ano 300 depois de Cristo, embora Constantino se converteu ao cristianismo, mas nunca provou para ninguém que era crente, pelos frutos. A coisa boa da conversão de Constantino, imperador romano, é que cessou a perseguição imperial contra a igreja. O cristianismo foi reconhecido como uma religião do Estado. Ele passou então a contratar pastores para pastorear a igreja. Esses pastores, por suas vezes, não tinham chamado e vocação nenhuma, mas recebiam o seu salário para pastorear, conduzir as igrejas. E da onde eles vieram, cada um deles vieram com uma fé, um pensamento, uma maneira de culto, e a junção de todos eles gerou o sincretismo religioso e as 480 indulgências que a Igreja Católica tem e cada dia vem crescendo mais, passou a fazer parte do cristianismo. Em meados do ano 398 depois de Cristo, o Papa Damaso pediu a São Jerônimo que traduzisse a Bíblia do hebraico, que já tinha sido traduzido do hebraico para o grego, do grego agora vai ser traduzido para o latim. Então surgiu a Vulgata Latina, porque o cristianismo se tornou a religião de Roma, do Império, do Estado. A partir dali começou a entrar o período papal, e do período papal até a Reforma Protestante, a Bíblia estava sob o poder do monastério, do papado. Então, quem a dividiu em capítulo e em versículo colocou essas epígrafes e esses termos. Por isso que tem muito Santa Ceia, São João, São Paulo, São Tiago, São Pedro, Apóstolo São Paulo, Apóstolo São João, Apóstolo São Tiago, Apóstolo São Pedro. Esse São, não é de dentro da Bíblia, é de dentro do catolicismo. Mas é difícil a gente tirar essa expressão Santa Ceia. A palavra correta no texto, quando você lê, não está Santa Ceia. No texto você vai encontrar Ceia do Senhor. Eu volto aqui à palavra, a 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler para você, lá no verso número 20. De sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. A palavra correta é a palavra ceia do Senhor. Mas nós estamos tão
educados com a palavra Santa Ceia, por isso que eu disse que é impossível tirar de nós isso aí, impossível. Mas agora que nós estamos estudando juntos, quando você for citar, quando você for ler, falar alguma coisa com respeito a isso, sempre faça a expressão correta. Sábado é o culto de ceia do Senhor, domingo é o culto de ceia do Senhor. E não condene ninguém que use a expressão Santa Ceia. Não condene, porque cada um de nós temos um tempo para o aprendizado. E isso não quer dizer que a pessoa não é salva, está em condenação. Esquece isso também. Estamos falando de aprendizado, ok? Nem todo mundo está preparado para ouvir isso e aceitar isso, porque está tão impregnado dentro dele ou dela, que é difícil tirar, como já mencionei. Então vamos concluir a nossa leitura da página 2. A Bíblia, em sua forma original, é desprovida das divisões de capítulos e versículos. Para facilitar a sua leitura e localização e citações de versículos e capítulos, o professor Stephen Langton, no ano 1227, então veja bem, em primeiro lugar, no ano 1227, nós temos aí as divisões da Bíblia em capítulos, tá? Em capítulos, 1227, ela foi dividida em capítulos. Aí depois vem divisão em capítulos até o ano 1551. Então agora 1551, agora vem a questão dos versículos, 1551. Então, em 1227 ela foi dividida em capítulos, e 1559 foi dividida em versículos. Tá? Isso dentro do contexto papal, dentro de um contexto papal ainda. Não existia a divisão denominada versículos, mas foi nesse tempo, nesse ano 1551, que o senhor Robert Stephanus chegou à conclusão da necessidade de uma subdivisão e agrupou os textos em versículos. Depois vem a conclusão da fala. Até a invenção da gráfica por Gutenberg, a Bíblia era um livro extremamente raro e caro, pois eram todos feitos artesanalmente, quer dizer, manuscritos feitos à mão, e poucas pessoas tinham acesso às escrituras. Aí surge aquela questão, por que ninguém se levantou para falar que não é Santa Ceia, que não é São João, São Pedro, São Jerônimo? Não tinha acesso. Ninguém tinha acesso. Até 1551 ninguém tinha acesso às escrituras, ela está lá no monastério, ela está no poder do papado. Então não tem como alguém ler e contestar. É que nem as indulgências. Por que ninguém nunca falou contra as indulgências? Por que ninguém pregou contra? Deixou surgir tantas indulgências que hoje estão na Igreja Católica. Porque não tinha quem levantasse como uma apologeta, não tinha. Então você tem uma pré-reforma e você tem uma pós-reforma protestante. Então você tem uma pré-reforma, reforma e a pós-reforma. Então dentro desse período da pré-reforma, da reforma e pós-reforma, é que o cristianismo foi desvinculado do catolicismo e nós conseguimos então respirar, vivendo a história de lá para cá e sermos livres para servir a Deus sem nenhum rudimento do catolicismo, como a igreja sofreu no primeiro século com respeito aos rudimentos judaicos. Então nós temos todo esse contexto de história, é muita história que tem aí, isso aqui é uma outra aula, outra matéria para estudar, e é muita história que está envolvida ao longo desses 1000 anos, 1500 anos aproximadamente aí. Muita história envolvida. Agora, dentro dessa questão que nós estamos falando, ninguém tinha acesso às escrituras para combater, para se levantar como uma apologeta da fé e combater essa questão. E não tendo como combater, não teve também como retirar, só depois das reformas protestantes é que nós conseguimos então ter o acesso a essa escritura da maneira que ela está hoje para nós, graças a Deus, ainda com detalhe aqui ou outro, mas nós temos a legítima, a pura palavra de Deus ao nosso alcance. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Finalizando a página 2,
O povo de língua portuguesa, falando de nós, o povo de língua portuguesa só começou a ter acesso à Bíblia de uma forma mais econômica a partir do ano de 1748, quando foi impressa a primeira Bíblia em português, uma tradução feita a partir da Vulgata Latina. Então, só em 1748 que nós, de fala portuguesa, tivemos acesso à primeira Bíblia. 1748. É muito tempo, não é? Então, dentro desse contexto em que a Bíblia vai começar a chegar dentro da fala portuguesa, é que teremos acesso. Mas isso não quer dizer que antes os crentes não tinham conhecimentos, né, bíblicos. Não é isso. Estou falando de acesso de maneira mais econômica, porque era muito caro você ter 66 livros nas suas mãos, ou seja, você ter a Bíblia Sagrada em suas mãos. Era muito caro, tá bom? Por isso que nós nos recorremos à história dos avivamentos, porque dentro da história dos avivamentos, pela falta de acesso também às Escrituras, os nossos irmãos oravam e jejuavam muito. Então, o Pentecoste, o avivamento, pegou fogo, se alastrou por todas as partes do mundo, da Europa, porque a oração e o jejum eram os carros-chefes dos nossos irmãos, uma vez que o acesso às Escrituras era raríssimo e era pouco os que tinham. Então, o recurso do jejum e da oração foi fundamental para manter a santidade na igreja, a pureza da igreja, o temor da igreja, a doutrina da igreja, e nós somos muito gratos a Deus pela vida de todos aqueles que começou esse empenho por um avivamento desde 1724 na Suíça, na Alemanha, através do conde Luigi Zinzendorf e os morávios, e de lá para cá, esta gama de homens e mulheres de Deus que Deus levantou por este mundo afora, trazendo a chama do Espírito, o Pentecoste, até chegar em 1910 ao Brasil e hoje sermos uma igreja brasileira pentecostal para a glória e o louvor do nome do Senhor, respeitando todas as demais denominações. Estamos apenas lembrando e glorificando a Deus pela vida de pessoas que doaram suas vidas na oração e no jejum, para não deixar apagar o fogo do Espírito Santo nos vossos corações. E até chegar a nós a Bíblia em 1748. Encerrou o último parágrafo da página 2, diz assim: composta de 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 773 mil palavras e aproximadamente 3.600.000 letras, se gasta em média 50 horas para ler o Antigo Testamento, aliás, 50 horas para ler a Bíblia toda, para ler a Bíblia toda, 50 horas, sendo que é 38 horas para você ler o Antigo Testamento e 12 horas para você ler o Novo Testamento. Se você pegar a Bíblia agora para ler e falar, eu só paro quando terminar, você vai ficar 50 horas lendo ela. 38 horas o Antigo Testamento e 12 horas o Novo Testamento. Isso se eu quero começar agora sem parar. Aí haja fôlego, né? Haja graça para isso. Mas se você quiser ler ela toda, né? Você pode aproveitar esse curso que nós estamos começando hoje e a partir de hoje ler 3 capítulos por dia durante a semana. Sábado e domingo você acrescenta 4 capítulos e daqui a um ano você leu a Bíblia toda. Geralmente você tem na sua Bíblia um plano de leitura, se não tem na internet tem disponível um plano de leitura onde você não precisa ficar num livro só, você pode diversificar na sua ordem cronológica e aí você lê a Bíblia toda em um ano só, tá bom? É uma dica, uma informação e é muito importante que o estudante da Bíblia tenha essa leitura feita. É claro,
Isso não deve ser para você um método de dizer que, nossa, eu li a Bíblia toda. Eu conheço pessoas que se gabam de dizer que leu era 10, outro disse que leu 50. Já vi gente dizer que leu era 260, 360 vezes. É bom, mas não é a quantidade do que eu li, é a quantidade do que eu vivi. Mais importante do que ler a Bíblia toda é viver a palavra de Deus. O ler não é tão importante quanto o viver. O viver a palavra é mais importante do que ter lido a palavra. Isso é fundamental para todos nós. Amém? Nós encerramos esta aula de hoje. A nossa aula de hoje é só a aula introdutória, página 2. A nossa próxima aula nós vamos estudar a página 3, página 4, página 5, página 6, página 7, página 8, o último parágrafo da página 8, tá bom? Então, da página 3 à página 8, são 5 páginas. Eu quero que você faça uma leitura, uma visão panorâmica da página 3 até a página 8, sendo que na página 8 provavelmente tem um questionário a ser respondido, só a título de revisão da sua leitura mesmo, tá? Não é prova, é só a título da sua leitura mesmo, para ver se você está entendendo pela leitura que você fez aí. Mas é importante que você leia da página 3 a 8, faça uma visão panorâmica, responda esse questionário, que aí a aula 2 será da página 3 à página 8, onde nós vamos estudar o tema a necessidade das Escrituras. 4 razões porque nós precisamos das Escrituras, ok? Que Deus em Cristo te abençoe. Nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento que o Senhor nos deu de estarmos juntos nessa classe, tá bom? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida dos teus filhos que me vê e me ouve do outro lado deste vídeo. Espero que esse momento tenha sido de edificação e de crescimento para eles e que o Senhor continue os abençoando, iluminando os olhos do entendimento, dando graça, sabedoria, para que os teus filhos possam crescer, tanto na graça quanto no conhecimento que é em Cristo Jesus, nosso Salvador. Que assim seja, para a glória do teu nome. Amém. A paz do Senhor, até a próxima aula, se Deus quiser e assim permitir. Amém.